Boa noite a todos. Vamos serenando e a gente vai dar início a mais uma doutrinária da nossa casa. Hoje, com um tema pertinente à reencarnação, onde a nossa querida irmã palestrante, nossa Karine, a nossa facilitadora da noite, ela vai explanar o tema reencarnatório para a gente. Então, vamos serenando, acalmando nossos ânimos, fazendo exercício de respiração, para a gente começar a prece de abertura da nossa querida SEGEP, dando boa noite também aos nossos queridos irmãos que irão assistir a nossa doutrinária no nosso canal do YouTube também. Então, vamos lá. Querido e amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca do nosso aprimoramento, em busca de um lenitivo para as nossas dores. Como é difícil, Pai, caminhar. Como é difícil a gente percorrer essa nossa jornada chamada reencarnação. Sabemos que assumimos o nosso compromisso de estar aqui mergulhado nesse corpo de carne. Temos o véu do esquecimento das nossas vidas regressas. Mesmo assim, ainda é difícil, nesse planeta de provas e expiações, passar por esse processo que é tão necessário para cada um de nós. Aonde a dor é a nossa irmã que nos convida a refletir, que nos convida a nos tirar da caixinha, para que a gente não fique na zona de conforto e volte aos nossos objetivos do nosso planejamento reencarnatório. Pai, nos dai força, coragem, resiliência para enfrentarmos as nossas sombras. Nos dai um lenitivo necessário para que as nossas dores não se transformem em sofrimento, mas que seja realmente de pauta de crescimento para cada um de nós. Que possamos mergulhar no nosso eu, que possamos voltar para dentro de nós, para esquecer o homem velho e se tornar um homem novo. E tu, na tua amorosidade, Pai amado, enviaste o nosso querido irmão Mestre Jesus, que aqui esteve conosco nessa caminhada. Passou por esse processo reencarnatório, trouxe as suas boas novas, as suas lições, hoje pautada no nosso Evangelho, que é a nossa bússola orientadora. E trazendo para nós o processo de refazimento de espíritos que somos, necessitados de avanço neste mundo de provas e expiações. Que possamos ter resiliência, força, coragem para enfrentar esse nosso processo reencarnatório. Porque tudo que temos hoje, nada é do acaso. Foi pelas nossas escolhas. Quando lá estávamos no plano espiritual e fizemos o nosso comprometimento, fazendo o nosso planejamento de volta. A nossa família, os nossos amigos, a nossa vida,
tudo que perpassa por nós na nossa caminhada de hoje foi as nossas escolhas. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece do que a gente fez, do comprometimento, do objetivo real, maior. E a gente acaba colocando as nossas pedrinhas na nossa caminhada, deixando esse caminho mais dificultoso pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio de escolher. E acabamos nos equivocando nas nossas escolhas. Mas te pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos auxilie, que os benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos acompanham, nossos mentores e guias, possam estar nos dando força e coragem para enfrentarmos esse nosso processo. E não é diferente. Aqui nesse momento, nessa noite de hoje, já estamos recebendo as bênçãos divinas desses queridos benfeitores e amigos que já se fazem presente aqui na casa, trazendo esse lenitivo necessário para cada um de nós, para as aflições das nossas dores, que é tão necessária para nós. Envia essa luz, essa paz, essa tranquilidade para todos os nossos irmãos necessitados. Os que estão nas sarjetas, nas ruas, os que estão acamados nos leitos de hospitais ou em suas casas. Nossos irmãos que estão nos asilos, abrigos, orfanatos. Envolve os nossos queridos irmãos que estão em guerras. E envolve também o corpo diretor desta casa, ao nosso querido presidente Edson Dias, seus coordenadores, trabalhadores, voluntários, participantes, simpatizantes da nossa doutrina. E envolve também em especial a nossa querida irmã Karine, para que ela possa trazer a sua mensagem da noite com muita amorosidade e carisma, como ela sabe fazer. Que assim, Senhor, nos abençoe e nos guie. Que assim seja. Karine, querida, te convido para que você venha fazer o seu trabalho lindo, que eu tenho certeza que você vai fazer. Tenho certeza. Boa noite a todos, a todas. Boa noite aos nossos irmãos que depois irão acompanhar, né? Aí pelo canal da CEGEP. Que bom, né? Retornar aqui. Eu estava brincando ali com Néa e eu dizendo a ela, ó, eu só pego os temas bomba, né? Aí eu disse, ó, já conversei com o Pititinga, por que ele fica fazendo essas artes comigo, né? Mas a gente sabe o quanto a gente precisa aprender mais, conhecer mais, porque isso também faz parte do nosso crescimento. Faz parte de um crescimento não só a nível de amorosidade, mas a nível de conhecimento, de caminhada e de redirecionamento das nossas rotas de vida, né? E um tema amplo, que nos traz muitas reflexões. Quando eu estava pesquisando, né, disse, bom, o que é que a gente pode falar sobre reencarnação? É um tema tão amplo e que envolve tanta coisa, né? Nos envolve por completo, na verdade. E aí eu fiquei pensando, né, quanta coisa acontece antes desse processo reencarnatório. E por isso que eu coloquei ali bastidores da reencarnação.
Porque até chegar nesse processo reencarnatório, muita coisa aconteceu antes disso. É todo um planejamento feito, acordado entre o espírito, a espiritualidade superior, seus afetos, seus desafetos, para que possamos ter essa oportunidade misericordiosa, divina, de estar aqui, redirecionando o nosso caminho, adquirindo novas habilidades, para que um dia, quem sabe, um dia bem longe ainda, né, possamos nos tornar espíritos puros com Jesus. Então, nada melhor do que a doutrina espírita para nos trazer, com muita propriedade, com muita abrangência e grandeza, a lógica racional da compreensão desse processo reencarnatório, né? Queiramos ou não, acreditemos ou não, todos nós fazemos parte desse processo, pois isso é uma lei divina. Então, se acreditamos, se não acreditamos, isso é uma outra questão, mas precisamos ter a certeza e a consciência de que é um processo inevitável nos nossos caminhos aí, por esta evolução. E aí a doutrina espírita, ela também nos faz, mesmo estando encarnados, ela faz com que a gente consiga conhecer, visitar esse mundo invisível, que é, de fato, o mundo ao qual pertencemos, estando aqui na matéria, numa jornada de aprendizado e renovação. Então, a gente precisa, primeiramente, ter essa consciência que estamos aqui só estudando, né? Fazendo um estágio, aprendendo, para que possamos, no momento oportuno e devido, retornar à nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. E então, o Espiritismo, nesta caminhada de amorosidade, de ensinamento que nos traz, ele vai nos mostrar, através de relato dos próprios espíritos que lá vivem, pertencente às mais diversas condições espirituais, aos diferentes níveis da escala espírita, como Kardec mesmo define, espírito de primeira, segunda e terceira ordem, sobre tudo o que acontece, né, que antecede, na verdade, essa vinda à matéria, como essa reencarnação é preparada conforme a condição do espírito. Então, a gente também precisa ter esse despertar, essa consciência de que nós vamos, sim, evoluir, porque existe uma lei do progresso, mas vamos evoluir de acordo com o nosso nível e grau de adiantamento, né? Então, não adianta eu plantar laranja e querer colher maçã. Não tem como, né? Se eu plantei laranja, o meu processo de planejamento reencarnatório vai ser feito com base na laranja que eu plantei, né? Então, é necessário que a gente precise entender isso, né? Em que escala espiritual nós ainda estamos, né? E o quanto a gente precisa ainda evoluir para que possamos voltar a reencarnar em condições melhores. E o que é mesmo, né, esse processo? A gente fala tanto de reencarnação. E o que é que realmente é isso? A palavra reencarnação, ela deriva do latim, que significa literalmente entrar na carne novamente. É um conceito filosófico-religioso de que a essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em uma forma física ou corpo diferente após a morte biológica. O próprio Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, define a reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, essa também é a definição que Kardec
nos traz. Tá. E aí, pesquisando sobre isso, eu consegui perceber que, na verdade, esse tema da reencarnação, só não tinha esse nome ainda, mas ele já era abordado, né, trabalhado e compreendido por muitas civilizações antigas, inclusive antes de Cristo. Né? No primeiro milênio antes de Cristo, nós tínhamos uma civilização védica. Né? Ela foi se desenvolvendo nos segundos e primeiro milênio antes de Cristo, lá na região do subcontinente indiano. E ele já tinha como religião o hinduísmo, né, que é a terceira maior religião do mundo, é aquela religião que divide a sociedade indiana em castas. E eles já tinham um diálogo e um pensamento a respeito desse processo reencarnatório. Então, segundo os Vedas, o indivíduo ele não termina com o término do seu corpo físico. Assim como uma pessoa abandona roupas velhas e coloca outras novas, da mesma maneira, o habitante do corpo abandona corpos velhos e assume outros novos. Eu já diria que era todo mundo espírita já aí, né? Nessa época aí dessa civilização. Né, César? Ao mesmo tempo que o corpo é aquilo cuja destruição é inevitável, o habitante do corpo é aquele que não pode ser destruído. Opa, um outro elemento novo aí. Né? Ele já faz uma distinção de algum elemento que não pode ser destruído, que é diferente do corpo físico, que é um elemento que pode ser destruído. E aí eles trazem um raciocínio muito lógico dessa relação desse elemento que pode ser destruído, que é o corpo físico, e esse elemento que ele não pode ser destruído. O argumento diz que tudo aquilo cujas partes são inteligentemente montadas serve para um ser consciente necessariamente distinto das partes. Isto é, se pensarmos em um relógio, vemos que suas várias partes, a pulseira de couro, o visor de vidro, os ponteiros de ouro e etc., são todas inteligentemente dispostas de modo a realizar uma função para alguém necessariamente distinto dessas partes. A pulseira, ela não serve para o visor, nem o visor para os ponteiros, mas todos eles em conjunto servem o propósito de mostrar as horas para um ser consciente que é necessariamente distinto do relógio e não faz parte dele. Então, ele traz um exemplo do relógio como esse conjunto de interação dessas partes com algo muito maior. E eles fazem essa comparação também com o nosso corpo físico. A lógica é a mesma. O braço direito não serve para o esquerdo, nem o olho para o ouvido, ou o cérebro para o fígado. Deve existir um ser consciente, distinto dessas partes, e para o qual todas elas trabalham, com o propósito de fornecer-lhe a experiência do mundo. Portanto, eu não sou nem a soma das partes do meu corpo, que apenas em si mesmas não teriam sentido algum, nem tampouco sou alguma parte específica do corpo que claramente trabalha junto com as outras partes para fornecer a experiência para mim. O ser consciente inteiro, independente e distinto das partes. Então, ele faz essa associação com o nosso corpo, novamente deixa claro essa diferenciação entre o nosso corpo físico e o que hoje podemos chamar de espírito. Que naquele período eles chamavam de ser consciente. E aí ainda os Vedas, que nos trazem muitos ensinamentos, dizem que o indivíduo está nascendo e morrendo continuamente, desde sempre. E a cada nascimento humano, ele acumula karma, que é o mérito e demérito, por meio das suas ações. Esse karma acumulado é a sua conta kármica, de onde saem os nascimentos futuros com misturas diferentes de mérito e demérito,
de acordo com o tipo de nascimento. Olha só, né? Exatamente o que a gente já estava falando anteriormente, né? Do nível de espírito, o nível espiritual depende, o aprimoramento vai depender do nível espiritual do espírito, todo esse planejamento reencarnatório depende disso. E aí ele vem falar aqui de mérito e demérito, né? De karma. Na verdade, tudo o que a doutrina espírita hoje nos traz com mais clareza. E aí eu trouxe uma passagem que, na verdade, eu já tinha lido outras vezes, mas não com tamanha profundidade. É uma passagem de um diálogo de Jesus com Nicodemos. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nessa passagem, essa questão da reencarnação, ela se consagra totalmente no Evangelho, né? E Nicodemos, ele pertencia à casta dos fariseus, né? Uma ordem religiosa e política que era caracterizada pela intolerância, ainda pelo apego às leis mosaicas, né? E pelas manifestações de culto externos. Ele duvidava que o homem, depois de morto o corpo, duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse, de fato, uma vida real além do túmulo. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha essa dúvida, ele sabia que existia algo mais. Tanto que ele teve essa necessidade de buscar, de satisfazer a sua curiosidade e as suas dúvidas e buscar esclarecimentos com o próprio Jesus. Ele era um homem bom e, por esse motivo, ele desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o mestre sobre esse assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Dizendo: bem sabemos que és mestre, Nicodemos dá testemunho das suas limitações espirituais que possuía, embora fosse orientador em Israel. Acreditava em Jesus, mas ainda tinha dificuldade de compreender a sua mensagem. E era exatamente como Nicodemos e vários outros, que era por este motivo que Jesus se utilizava de parábolas para trazer os seus ensinamentos. E aí o mestre, ele acolhe Nicodemos, né, sobre o influxo de sua luz e sabedorias espirituais, a fim de trazer um esclarecimento. E aí, quando Jesus ele transmite a Nicodemos esse ensinamento espiritual básico, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ele causa uma grande perplexidade, né, em Nicodemos, porque ele verdadeiramente não consegue compreender. Como é que é possível alguém nascer de novo? Vai entrar novamente no ventre da sua mãe, da sua genitora, como ele questionou a Jesus? E aí a resposta dada por Jesus, né,
A perplexa pergunta de Nicodemos suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. E aí o Filho do Homem, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde, afastando da horizontalidade simplista dos interesses imediatos e passageiros. Ou seja, ele desperta em Nicodemos um novo olhar, o olhar da alma, o olhar do espírito, não necessariamente o olhar da materialidade. E o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, no item 8, nos diz que a orientação de Jesus a Nicodemos de que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. E aí a gente vai fazendo uma relação com que os Vedas, a civilização Veda, já pensava, já trazia antes mesmo do Espiritismo surgir como uma doutrina, antes mesmo da codificação. Nosso querido Chico Xavier, no livro Boa Nova, psicografado pelo espírito de Humberto de Campos, lá no capítulo 14, também reafirma isso. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, extraímos, entre outras, valiosa lição. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Porque Jesus traz tudo de novo, Jesus traz uma visão totalmente diferente de Deus, de ver o mundo. Nós é que ainda ficamos no meio termo. Quando a gente está chateado com alguém, a gente diz o quê? Vou entregar a Deus. Vou entregar lá. Vou entregar a Deus, deixar lá que Deus vai resolver. Aí a gente está lá no Velho Testamento, Aí a gente vai para o Velho, que é o Deus raivoso, o Deus vingador, aquele Deus que vinga, que desperta aquela ira, aí a gente vai para lá. Mas, quando é a gente que erra, oh Deus, me perdoe. Aí eu vou para o Novo Testamento. Oh Deus, me perdoe. Não foi essa a intenção. Eu mereço uma segunda oportunidade, mas o outro não. O outro tem que ficar lá na ira. Mas eu, que me sinto privilegiado, vou recorrer a quem? A Jesus, ao que Jesus trouxe do Deus misericordioso. E deixo o outro para os outros lá. Deixo do Velho Testamento para os outros lá. Então, até que ponto verdadeiramente a gente vem redirecionando a nossa rota, no sentido de acompanhar, de compreender e incorporar na nossa prática diária esses ensinamentos da doutrina espírita, esses ensinamentos do próprio Jesus. Se a gente ainda continua nesse meio termo, Para a gente tudo de bom, para o outro mais ou menos. Então, são situações e questionamentos que a gente precisa pensar, porque estamos tendo essa oportunidade da reencarnação. E, às vezes, a gente fala, um dia a mais. Não é um dia a mais, é um dia a menos. É um dia a menos na nossa cota lá, acordada com a espiritualidade. Então, cada dia é um dia a menos na nossa caminhada, para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer. Não é um dia a mais. E aí, novamente, e como sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 17, também nos trazendo mais lições, onde ele fala da pré-existência da alma, da pluralidade das existências. A maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias se a gente não levar em consideração esses dois princípios, da pré-existência da alma e da pluralidade das existências. E aí esse princípio, ele é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Então, a gente só começa a compreender verdadeiramente o objetivo e o propósito da nossa caminhada quando a gente leva isso muito a sério. A pré-existência
da alma e a pluralidade das existências. E aí, no Livro dos Espíritos, ele vem a reforçar isso na questão 166, que fala exatamente no capítulo da pluralidade das existências, onde Kardec pergunta aos espíritos: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? E aí os espíritos, com muita sabedoria, respondem: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, é bem claro. E aí, estudando sobre isso, eu achei um aspecto muito interessante. Eu não sabia que o próprio Kardec, ele relutou em aceitar a ideia da reencarnação, né? E aí, a princípio, no primeiro momento, ele criou muita resistência e negou a existência da reencarnação. O próprio Kardec, nosso codificador. E aí, lá no artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1862, intitulado A Reencarnação na América, Kardec ele fala, né, que os espíritos trouxeram essa ideia da encarnação, que não foi uma criação dele, né, e que só depois de muito debate, pesquisa e reflexão foi que ele acabou aceitando a existência desse processo reencarnatório, porque ele entendeu que não haveria outro caminho que explicasse a eficácia da justiça divina que não fosse esse. Então, depois de muita luta consigo mesmo, né, é o que a gente chama de fé raciocinada, é a gente buscar, questionar e entender, através de aspectos práticos, o fundamento real das coisas. E aí, questionamentos que o próprio Kardec fez para que ele conseguisse se convencer da existência da reencarnação. Como explicar a pluralidade das existências sem a compreensão da reencarnação? Como justificar as discrepâncias que se vê entre os destinos? Por que a alma revela aptidões tão diversas e independente das ideias adquiridas pela educação? Quantas crianças a gente vê que tem um conhecimento pelo qual ela ainda não recebeu do processo educacional, da escola, né? Então, como explicar isso tudo, se não for pela pluralidade das existências? Algumas vidas são marcadas por tranquilidade, menos provas, e outras são marcadas por tanto sofrimento, enfermidade, entre outras situações. Como explicar isso? Será que Deus é tão injusto que é Ele que determina? Ele cria as criaturas de maneiras indiferentes, umas com privilégios, outras sem privilégios? Obviamente que não, né? A pluralidade das existências, né? É a gente colhendo o que a gente semeou, o que a gente plantou. É termos a oportunidade de reajustar aquilo que não deu certo, né? Se cada alma tivesse, de fato, sua origem na concepção do corpo, como explicar a justiça de Deus apresentando para cada uma delas destinos tão diferentes? A gente tem uma composição orgânica muito semelhante, né? Então, como justificar que uns, no período da pandemia da Covid, quanta gente não usava máscara, estava entre as pessoas, convivendo sem máscara, em vários ambientes, e não teve Covid? E outras, totalmente reservadas nos seus lares, pegaram Covid e desencarnaram? Como explicar? Se não for através dessa visão, que é a doutrina espírita, que a pluralidade das existências nos traz. E aí, Kardec, estudando e analisando tudo isso, junto aos espíritos, através da fé raciocinada, que é onde ele questionou para conseguir ver a veracidade
dessa existência, ele passa a aceitar essa ideia, né? E entende que a reencarnação ela é um elemento-chave nesse processo, no nosso processo de evolução. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da pluralidade das existências, Kardec traz um monte de considerações e fundamentações sobre a existência da reencarnação. Eu separei só alguns, porque ele é muito grande, então a gente ficaria aqui debatendo por muito tempo. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi tomado de Pitágoras. Nós nunca dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. A gente já viu isso aqui agora, né? Civilizações antigas já se falava sobre isso. Nós nunca dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. Os fatos espíritas, o espiritismo, sendo uma lei da natureza, deve existir desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Então, isso a gente já viu aqui. A civilização védica ela só não usava o termo reencarnação, só não usava o termo espírito, mas ela usava o termo ser consciente. Ela usava o termo trocar de roupa e vestir outras roupas, né, como novos corpos. Uma ideia não se atravessa os tempos e não é aceita por inteligências de elite se não tiver algo de sério. Assim na Terra como no céu, né? Temos aqui estudiosos, pessoas capazes de pesquisar, de investigar, assim também no mundo espiritual. Nós temos seres, espíritos extremamente inteligentes que colaboram conosco nessa compreensão e nessa busca incessante por esse conhecimento, por essa compreensão, por nossa evolução. Os espíritos, ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina proveniente das primeiras idades do mundo e que se conservou até nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Os espíritos apresentam apenas sob um ponto de vista racional, mas de acordo com as leis progressistas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, livre de todos os acessórios da superstição. Então, naquela época de Jesus e Nicodemos, por exemplo, vocês acham que Jesus tinha condição de falar, meu irmão, você tem que reencarnar? Não tinha condição, né? Porque a compreensão, o adiantamento moral daquela civilização, daquele período, ainda era limitado. Então, ele não tinha a mínima condição de falar dessa forma. E ele prometeu que viria, que enviaria o Consolador prometido, para que ele, sim, pudesse nos trazer o acolhimento necessário e a compreensão necessária no momento necessário, né? Então, esse Consolador prometido chegou, né, que é a doutrina espírita, para que nós possamos ter essa clareza, para que nós tenhamos a oportunidade de ter esses esclarecimentos e verdadeiramente reconduzir as nossas rotas, seguindo o caminho do nosso guia modelo, que é Jesus. Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica o que, sem ela, é inexplicável. Que é eminentemente consoladora e está em harmonia com a mais rigorosa justiça e é, para o homem, a âncora de salvação que Deus lhe deu na sua misericórdia. Então, está muito claro a importância desse processo reencarnatório em nossas vidas. Mas e qual é o objetivo disso? Tá, já entendi que é importante esse processo na nossa vida, né? Mas qual é o objetivo disso? Mas para que mesmo que eu preciso, queira eu ou não, passar por esse processo?
reencarnação, como a gente já disse aqui, é a expressão máxima, né, de misericórdia e de amor de Deus para conosco, né? Deus, ele nunca fecha a porta para nenhum filho seu. Então, ele nos dá essa possibilidade da gente recomeçar, né? Então, ele possibilita, através desse recomeço, o nosso melhoramento enquanto espíritos. É um compromisso iluminativo que nós, enquanto espíritos reencarnantes, assumimos, né? E será aproveitado ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Podemos utilizar de forma muito boa, muito produtiva, assim como podemos desperdiçar todo o tempo que estamos por aqui. Então, isso vai caber a cada um de nós, porque é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Eu não vou poder fazer nada por seu Edson, se ele quer desperdiçar o tempo dele, infelizmente, né? Só seu Edson tem a condição de redirecionar o caminho dele e seguir os passos de Jesus. Mas ninguém vai poder fazer isso por ele, né? Então, é uma responsabilidade pessoal e intransferível. E aí, o Livro dos Espíritos, na questão 167, ele também nos esclarece, né? Kardec pergunta para os espíritos qual o objetivo da reencarnação. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? E aí, assistindo uma palestra de Arthur Valadares, ele trouxe elementos muito importantes. Ele diz que essa questão 167, para ele é muito importante, porque traz dois elementos de fundamental importância para a nossa compreensão enquanto espíritos, que é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Quando a gente fala em expiação, as futuras encarnações possuem um papel educativo para fazer o espírito lidar com as consequências de atitudes equivocadas de existências pretéritas. E nessa nova oportunidade de existência na matéria, nós trocamos de papel. Passamos por situações em que, em algum outro momento, fizemos outras pessoas passarem. Tentativa de reajustamento das consequências de sua sementeira do pretérito. Então, expiação é exatamente isso, né? É a gente tentar reajustar aquilo que a gente já desajustou lá atrás, né? Sabe aquela história de que a gente nasce na família certa, com as pessoas certas, que não tem erro? Não tem mesmo. Então, mas fulano é tão diferente de mim, mas é isso mesmo. É para quê? Para testar a nossa paciência, a nossa indulgência, nossa capacidade de perdão, nossa tolerância, né? Tudo isso. Então, ninguém está no lugar errado. E não existe vítimas. Por que Deus? Uma vez eu conversando com uma amiga, ela é evangélica, não é espírita, ela é evangélica. E aí eu disse assim, poxa, eu não sei por quê. Foi uma situação que eu estava vivendo na época eu não estudava a doutrina espírita ainda. E eu disse, poxa, eu não sei por que eu estou passando por isso. Aí ela fez assim, Karine, quando você quiser perguntar alguma coisa a Deus, pergunte para que você está passando por isso. Porque não somos vítimas de nada do que passamos, né? Então, aí sim, foi aquela guinada de chave que eu disse assim, poxa, é mesmo, não adianta eu perguntar por quê? Não adianta. Estou passando, é o jeito. Dando prova, dando glória a Deus ainda. Então, a gente começa a pensar de uma maneira diferente. Então, quando a gente pergunta para quê, a gente começa a compreender que aquela situação específica tem um objetivo, tem um fundamento na nossa caminhada. Né? Um fundamento de quê? De aprendizado, de reajuste, né? De exercitar mais a amorosidade, ou seja, lá qual for o motivo específico de cada um. E
o melhoramento progressivo da humanidade. Quando pensamos em Jesus como guia, modelo de referência de espírito puro, aí a gente pensa, né? Vou chegar lá. Será? Bota sebo nas canelas aí, gente, para caminhar, viu? Que a estrada é estreita. Então, a gente precisa entender. Será que na próxima encarnação eu já estou igual a Jesus? Estou louca, né? É melhor me internar. Por quê? Então, a gente percebe o quanto ainda estamos distante dessa condição de espírito puro, né? E o quanto ainda precisamos desenvolver em nós esses ensinamentos da doutrina e os exemplos que ele nos traz. E aí, de quantas mais existências nós iremos necessitar? Eu não quero nem contar, para não ficar triste, né? Então, a gente tem uma longa caminhada ainda por aí, para que a gente consiga chegar sequer perto de uma sujeirinha do pé de Jesus, como espírito puro. Né? Porque nós somos seres ainda imperfeitos, totalmente ainda ligados à materialidade, onde a gente se vislumbra ainda muito fácil com os prazeres da terra. Né? E como é que a gente já quer, na próxima encarnação, ser espírito puro? A gente precisa se desprender muito ainda. A gente precisa aprender muito e exercitar, acima de tudo, muito, esses ensinamentos e exemplos do Cristo. Temos muitas sementes a desenvolver em nós ainda, porque somos semente divina. Agora, cabe a nós permitir que ela germine, que ela se desenvolva dentro de nós, para que verdadeiramente encontremos essa paz que a gente fala tanto, né? Essa alegria de viver, para que a gente consiga ter a certeza, de acordo com a nossa consciência, de que a gente está no caminho certo. E aí é interessante porque Arthur Valadares, ainda nessa palestra, ele fala exatamente isso aqui, que as reencarnações, elas são como os degraus de uma imensa escada. E ele faz uma comparação linda desses degraus da reencarnação com o símbolo da escada lá de Jacó, no Velho Testamento. Escada esta que representa, na verdade, a jornada do espírito de ascensão em direção ao Criador. Quer dizer, se a gente leva em consideração que a lei do progresso é uma lei divina, nós estamos evoluindo aos poucos. Cada encarnação, cada reencarnação, nós estamos adquirindo novas habilidades para que possamos adentrar, né, nessa escada em rumo a essa ascensão para perto do nosso Criador. E cada existência, cada reencarnação é entendida aí como degrau que, se bem aproveitada, sobe alcançando o melhoramento progressivo da humanidade. Então, não tem outro caminho. Ou a gente se ajusta, ou a gente se ajusta. Né? Se a gente pretende subir esses degraus aí do nosso processo evolutivo. Um outro aspecto interessante que ele traz também é o aprimoramento dos sentimentos. Então, a gente já falou de expiação, da importância dessas provas e lutas na nossa caminhada. A gente já falou do melhoramento do progressivo da humanidade e também o aprimoramento dos sentimentos. Então, o sentido da vida é a busca do amor nas suas expressões mais elevadas, que são as virtudes. Quem aqui verdadeiramente já consegue compreender a dimensão desse amor de Jesus por todos nós? Eu não consigo, ainda. Ainda foge, ainda sou um ser humano, um espírito imperfeito, limitado de conhecimento, então eu ainda não consigo dimensionar claramente a grandeza desse amor de Deus, de Jesus, pela humanidade. Então, é através desse amor, tentando compreender a busca deste amor, que a gente vai desenvolver a paciência, a humildade, o perdão, a compaixão, a resignação, o otimismo, a alegria de viver, a caridade, entre outras virtudes,
que o Cristo traz como virtudes, né? Que estão dentro de todos nós, no nosso mundo íntimo, já que trazemos as potencialidades divinas em germe, porque somos filhos de Deus, destinados à plenitude. Nosso caminho é esse. É chegar a se tornar espíritos puros. A gente só vai definir a velocidade desse tempo. E como isso vai acontecer. Se vai acontecer pelo amor ou se vai acontecer pela dor. Se eu quero que aconteça mais rápido ou se eu quero ficar aqui massacrando até sabe Deus quando, né? Então, a velocidade quem vai determinar somos nós. Mas que isso vai acontecer, vai. Porque existe uma lei divina que é a lei do progresso e todos nós evoluímos sempre. Tá? E aí tem uma mensagem, deixa eu ver só o nome do livro aqui. Livro Ideal Espírita. Ele é psicografado por Chico Xavier. E nesse livro tem vários autores. Né? É interessantíssimo. E essa mensagem, no capítulo 33, é a mensagem de Emmanuel, que é intitulada de Caminho Alto. Além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito, na liberação das forças emotivas que se descartaram da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superativo da angústia. Bom, nesse primeiro momento, ele está querendo me dizer que, quando a gente se desvincula do corpo físico, através de um processo de desencarne, o espírito, a consciência desse espírito, ela amplia. Né? Então, se ela amplia, eu vou ter, naquele momento, uma visão clara das minhas alegrias, do que é que me trouxe alegria, do que foi que eu fiz de bom, do que é que eu consegui conquistar. Mas, na mesma proporção, eu vou ter o mesmo sentimento das coisas ruins que eu realizei, ou que deixei de realizar, ou o bem que eu deixei de realizar. Porque a gente não se responsabiliza só pelo mal que faz, mas a gente também se responsabiliza pelo bem que deixamos de fazer. Então, nesse momento de ampliação dessa consciência, né, a gente atinge isso aqui, esse superativo da angústia. Então, a gente fica angustiada. Poxa, eu fiz isso tudo, né, eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz. Então, a gente tem esse sentimento de mão dupla. À vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonias morais, reavivando a lembrança dos nossos erros com espantoso poder de repetição. Então, essa consciência se amplia e a gente começa a ter mais clareza, né, de tudo que a gente realizou. E aí a gente sofre com isso, nos gera uma angústia, né? E aí a gente pede e implora a misericórdia de Deus para que tenhamos uma nova oportunidade, para que a gente possa tentar acertar dessa vez. Carregamos desse modo, além túmulo, o fardo de nossas culpas, a exibir constantemente o espetáculo das próprias fraquezas, e imploramos a reencarnação como quem sabe que o corpo físico é o instrumento capaz de reabilitar-nos. Então, a gente implora por esse momento. Sabe aquela história que o pessoal fala, eu não pedi para nascer? Pediu sim. Lei do engano. Pediu sim. Eu vou logo dizendo a vocês. Pediu sim. Não tem, eu nasci por acaso. Ninguém nasceu por acaso. Pediu sim. Implorou, chorou, esperneou. Não, seu Edson? E aceitou. Outro dia a gente estava em um curso e aí o pessoal falava assim, tem lá embaixo, quando a gente vai assinar o contrato da reencarnação, tem lá embaixo, li, aceito, concordo. E essa parte eu não sei se eu vi não, viu? Eu acho que eu... Mas eu acho que eu estava tão desesperada que eu nem enxerguei isso. Né? Então, muita gente assinou, não tem jeito. Certo? Então, a gente implora, né? Porque sabe que a única forma
da gente se modificar, se melhorar, é voltar à matéria, é reencarnar. Nessas circunstâncias, não poupamos súplicas. Olha aí que eu disse, está vendo? A gente chora, esperneia, né? Não regatamos promessas, não medimos votos, não subestimamos sacrifícios, encomendamos serviços e luta, assinalando a inquietude do sedento que pede água. Gente, quando a gente quer, a gente sabe que precisa reencarnar. A gente implora e pede as lutas, né? O serviço e as lutas, assim como um sedento pede água. Porque a gente sabe que esse é o único caminho e a única forma. Aspiramos a apaziguar paixões, purificar sentimentos, resgatar débitos, santificar ligações e elevar experiências na conquista da própria renovação. E quase sempre renascemos em duras dificuldades, a fim de redimirmos a maneira do aluno internado na escola para educar-se. Então, a gente pede e aceita essas provas e expiações como uma forma da gente se reabilitar, como a única solução para que possamos realmente investir no nosso melhoramento. Não recuses, assim, a provação ou problema que o mundo te impõe, nas horas breves da passagem sob a neblina da carne. A molesta, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal, em que somos chamados ao próprio burilamento. Então, a gente pede, implora, né? Então, ninguém nasceu na família errada, nada disso. Todo mundo está no lugar certo, no dia certo, no momento certo. Tá? Porque a gente implorou para isso e fizemos todo esse planejamento antes de reencarnar. Recorda que voltarás amanhã para o lar da luz de onde vieste. Não impeças que o suor do trabalho ou o pranto do sofrimento te dissolvam as sombras do coração. Então, a gente não pode perder de vista o nosso processo iluminativo, que é essa oportunidade da reencarnação. Então, tenhamos que manter aceso dentro de nós essa clareza para que possamos verdadeiramente reajustar e voltar a equilibrar, né, nosso processo evolutivo. Todo o mal de ontem ressurge ao mal de agora, para que o bem apareça e retome a governança da vida. O erro desajusta, a dor restaura. É por isso que, entre a ilusão que obscurece e a verdade que ilumina, a reencarnação será sempre o alto caminho do recomeço. Então, não tem outro caminho da gente se melhorar e evoluir que não seja dessa forma. Para finalizar, eu trouxe só a primeira e a última estrofe de uma poesia de Castro Alves, que também nos remete a pensar nesse processo, né, de reencarnação. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos. Múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Então, que possamos verdadeiramente compreender o que é a importância dessa oportunidade que nós estamos tendo. Que possamos redirecionar os nossos barquinhos na direção do farol que o Cristo vem mostrando, da luz que Ele vem trazendo para as nossas vidas. E que assim, somente assim, verdadeiramente encontraremos
a paz que tantos buscamos. Gratidão a vocês. Gente, eu não tenho nem mais o que dizer, nem o que falar, porque ela explanou tudo direitinho aqui. A lição foi bem feita. E assim, a gente agora não pode de forma alguma dizer: eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu fiz meu planejamento reencarnatório e é que era dessa forma e que é desse jeito. A gente não vai poder de forma alguma agora falar isso, né? Estamos fadados ao progresso. É lei divina. Isso a gente não pode negar. Não pode dizer mais agora que não sabíamos. Negar de forma alguma esse processo. Então, assim, ó, vamos rumo de novo. É difícil? É difícil. Não é fácil de forma alguma, né, a gente passar por nosso processo. É como diz assim, a grama do vizinho sempre é melhor do que a minha. Mas não é não. Nós temos o que é necessário para a gente. E foi realmente o que escolhemos. Quando chegamos lá e acordamos, dissemos assim, ó, e assinamos, como disse Kari, eu concordo com tudo isso que vocês, e olhe que imploramos de fato por muita coisa. E ainda chegaram para a gente e disseram assim, ó, você não vai aguentar, isso aí não. Vamos deixar esse para depois? Mas a gente não insistiu. Eu quero assim, eu quero assim. Aí, quando a gente chega aqui, que tem o véu do esquecimento, aí o que é que acontece? Aí a gente diz, não foi assim, não foi a família que eu quis, não foi isso, não foi, eu não pedi para nascer, pediu, implorou. Implorou. E quando retornarmos, que a gente não sabe a qualquer momento, eu estou aqui falando, mas de repente, daqui a pouco eu posso retornar. Então, assim, a gente não sabe. Então, façamos logo. É como diz, né? Vamos começar a arrumar a nossa bagagem. O que é que a gente vai levar para esse retorno? Porque essa bagagem é necessária para cada um de nós. Então, a gente tem que, ó, ter a firmeza agora. Então, como eu já disse, ninguém aqui mais pode dizer assim, ó, eu não sabia. Não sabia que era dessa forma. Está bem claro, bem explícito para cada um de nós o nosso processo reencarnatório e essa lei de progresso que é inerente para todos nós, né? Vamos aos nossos avisos. Nosso bazar beneficente é um meio de recurso para a nossa casa, né? Ele fica aqui no andar térreo da nossa instituição. Funciona de segunda, quarta, quinta e sexta, das 9 às 17 horas, e terças e sábados, das 9 às 12. Então, venham nos visitar. Quem tiver doações, pode estar trazendo para a gente. Nós recebemos doações, donativos, certo? E também nos ajudar comprando as peças, né? Temos variedades. Temos sapatos, roupas, feminino, masculino, infantil. Então, venham nos visitar, é uma fonte de recurso, né? A venda se transforma em recurso para a nossa área assistencial da casa. E, assim, a gente encerra os avisos de hoje. Acabando aqui, quem está na fluidoterapia vai descer para a parte térrea, para a gente começar o processo da fluido. Amanhã também a gente tem fluido também, tá? Eu peço aos nossos queridos irmãos passistas que eles se posicionem para a gente fazer o passe e convido a nossa querida irmã Karine para que ela venha proferir a prece de encerramento. Um beijo no coração de vocês. Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade desta doutrinária. Gratidão pelos ensinamentos
que os benfeitores espirituais nos permitiram ter nesta noite. Agora sim, nos sentimos mais seguros para compreender o tamanho desse seu amor por todos nós. O tamanho da misericórdia do nosso Pai, nos dando sempre novas oportunidades para nos aperfeiçoarmos, para crescermos. E durante todo o nosso caminhar, temos ali benfeitores espirituais a nos auxiliar, a nos intuir, a nos levantar quando necessário for. E é convicta desse amor por esta humanidade que lhe deve tanto, que temos a obrigação de redirecionar os nossos barcos buscando o seu farol, a sua luz, o seu acalento, o seu acolhimento, a paz que tantos buscamos nos passes, nas mediúnicas, nas doutrinárias. Começamos a compreender que está dentro da gente, porque somos sementes de Deus a germinar. E para germinar, só depende da nossa vontade. Depende de abrirmos o nosso coração, expandir a nossa consciência e aos poucos indo nos libertamos dessas mazelas que tornam o nosso caminho obscuro, faz com que a gente não consiga enxergar direito o norte. Mas os benfeitores estão ali para nos amparar, nos acolher, nos trazer energias salutares para o nosso desenvolvimento. E com essa energia de paz e de equilíbrio, peço, Jesus, proteção para esta casa, para o seu presidente, toda a sua diretoria, para os trabalhadores encarnados e desencarnados, para os frequentadores assistidos, para os simpatizantes pela doutrina espírita, para os nossos amigos e familiares, para os nossos inimigos declarados e não declarados, que possamos colaborar para o despertar de uma consciência onde nos reconheceremos todos como indivíduos pertencentes a uma única família, a família espiritual de Jesus. Que possamos estimular em nós o desejo da fraternidade na nossa prática diária. Que possamos exercitar em nós todas as virtudes trazidas pelo nosso modelo e guia. E que assim possamos subir tranquilamente, calmamente, os degraus do nosso processo evolutivo, visando um dia alcançar a condição de espírito puro.
assim seja.